Olá, meus queridos, a paz seja com todos. Queridos, hoje eu tenho uma mensagem abençoada para a sua vida. Tenho certeza que você vai ser muito edificado. E antes da gente começar a compartilhar essa mensagem, peço a você que pegue a sua Bíblia, porque a gente vai ler nas Escrituras. E no final desse vídeo, deixe o seu comentário, o que você achou da mensagem. Deixe aqui a sua mensagem edificante para os irmãos que vão estar assistindo esse vídeo, tá bom? Bom, queridos, a gente vai falar de um homem que foi muito temente a Deus, de um homem de fé, obediente, que andava com Deus. E Deus usou a vida desse homem de uma maneira grandiosa. E ele nos deixou um grande exemplo de fé, que a gente precisa seguir este exemplo. E nós vamos falar de Noé. É isso mesmo, amados. Nós vamos falar sobre a história de Noé. Mas aí você deve estar pensando assim, irmã Giza, mas eu já conheço a história de Noé, já sei sobre o dilúvio, o que aconteceu, mas será que você já parou para ler a história de Noé, refletir nessa história, o que ela quer passar para nós, qual mensagem que ela quer passar para nós? Então é importante a gente ler as histórias desses homens e mulheres de fé da Bíblia, porque a gente aprende muito. São exemplos maravilhosos que a gente precisa seguir este exemplo de fé, de obediência, né, de sermos tementes a Deus. Então é muito importante. E hoje nós vamos falar de Noé. Então abre aí na sua Bíblia, lá em Gênesis. Queridos, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, com a sua família, para que elas também possam ser alcançadas e abençoadas através dessa mensagem, tá bom? Então abre aí comigo em Gênesis, no capítulo 6, que fala sobre a corrupção da humanidade. E no versículo 13 diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. Pulando aí para o versículo 17, fala assim: Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra morrerá. E no 18 diz: Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Queridos, a história de Noé é uma história que veio para nos impactar, para nos deixar um grande exemplo, e nós precisamos seguir este exemplo. Então, Noé, ele foi um homem escolhido por Deus. Deus escolheu Noé para levar a mensagem dele para aquela humanidade, para aquele povo que estava ali. Porque Noé ele foi escolhido? Porque ele era temente, ele era obediente, esforçado, né? Era um homem perseverante, um homem que andava conforme a vontade de Deus. Então Deus escolheu ele para levar a mensagem dele. Então eu vou dar uma resumida na história de Noé para a gente poder compartilhar essa mensagem. Mas eu peço a você que leia o contexto, né? Leia aí o capítulo 6, a história de Noé, para que você possa entender o que nós vamos compartilhar hoje, tá bom? Então vamos lá. Noé, ele era tudo isso que eu falei, né? Um homem temente, obediente, andava conforme as vontades de Deus. E Deus escolheu ele para levar a mensagem dele para aquele povo. Então ele falou com Noé, né? Noé, leve essa mensagem para aquele povo. Leva e avisa eles que eu vou enviar um grande dilúvio, muitas águas, que vai acabar com toda a terra. Porque esse povo, eles andam em desobediência comigo. Eles esqueceram de mim, estão vivendo totalmente no pecado, na vida mundana, estão vivendo na idolatria, na feitiçaria, na bebedeira, nas festas e em várias outras coisas eles estão sendo envolvidos e não estão buscando a mim, se esqueceram de mim.
Então leva essa mensagem para esse povo, Noé. Diz a eles que eu vou enviar um grande dilúvio se eles não se converter, se eles não voltarem para os meus caminhos, se eles não se arrepender dos teus pecados e começar uma vida nova, eles vão morrer. Porque vai ser salvo só aquele que for obediente a mim. E você, Noé, vai construir uma arca, onde as pessoas que vão ser salvas vão estar ali dentro daquela arca. As pessoas e os animais, porque Deus orientou também que ele colocasse dentro da arca os animais, né? Então Noé fez a vontade de Deus. Ele saiu, ele pregou, ele levou a mensagem de Deus para as pessoas, ele gritou para todo mundo ouvir. Deus manda dizer a vocês, se convertam, larga o pecado, abandona o pecado da vida mundana que vocês estão levando. Volte-se para Deus, se arrependam, porque Deus está mandando dizer que se vocês não se converter, se vocês não mudarem, Ele vai enviar um dilúvio e vai destruir toda a terra, destruir todo ser que vive. Então, nesse tempo, nesses anos, Noé foi pregando, foi levando a mensagem, foi falando, e enquanto isso ele foi construindo a arca. E as pessoas, queridos, começaram a zombar de Noé. Chamaram ele de louco, de doido, zombaram, riram de Noé, enfim, riram dele porque viam ele construindo a arca e falavam, você é louco, Noé, onde você está com a cabeça, né? Você está doido. Então Noé foi, levou a mensagem, sem medo, sem vergonha, com vontade ele foi e levou. Ele foi obediente a Deus, entregou a mensagem para aquele povo, construiu a arca. Mas o que aconteceu? Aquele povo não ouviu Noé, eles ignoraram. Eles ficaram rindo de Noé e caíram no mundo, né? Na bebedeira, nas festas, envolvidos com coisas que não agradavam a Deus, se relacionando com homens, mulheres, mulheres com mulheres, homens e homens. Então, tudo que não agradava a Deus, aquele povo estava fazendo. Então, o que aconteceu? Eles não quiseram ouvir. Né? Estavam cegos, que quiseram simplesmente curtir o momento, a vida, aproveitar e esqueceram de Deus, né? Não quiseram buscar a Deus. Mas o que aconteceu? Chegou o grande dia. Chegou o grande dia. Deus simplesmente mandou o dilúvio e destruiu toda a terra e tudo que vivia nela. Então aquele povo, queridos, por serem desobedientes, por andarem por caminhos errados, por não buscar a Deus, eles foram mortos. Porque eles não deram ouvido à pregação de Noé, não deram ouvido o que Noé estava dizendo. Então naquele dia veio um grande dilúvio e as pessoas que foram salvas foram simplesmente Noé e sua família e os animais, porque eles foram obedientes. Então, Noé e sua família foram salvos. Entraram para a arca e a arca foi fechada. E quando o dilúvio veio, toda aquela água, começou o quê? O desespero, o choro, a lamentação, ranger de dentes. Começaram a ficar desesperados. Por favor, meu Deus, me perdoa. Abre a porta dessa arca para me entrar. E começaram a gritar, mas não adiantou. A arca foi fechada e aquele povo todo morreu, destruiu tudo. E a arca ficou durante 40 dias e 40 noites sobre as águas. Sobre as águas. E Noé e sua família e os animais ficaram ali durante esses dias, salvos, porque foram obedientes a Deus. E então chegou o grande dia. Depois de 40 dias e 40 noites, as águas abaixaram. E Noé e sua família e os animais saíram da arca. E ali onde a arca parou, Noé levantou um altar
ele fez um altar e ali fez um holocausto, um sacrifício para Deus. E ali Deus fez uma aliança com Noé. Ele disse: Noé, eu faço uma aliança com você e com toda a humanidade que está por vir, porque ali Noé representava a nós. Então, Deus colocou um arco no céu, um arco-íris, e disse: sempre que aparecer esse arco no céu, lembre-se da minha aliança com você, Noé. Eu nunca mais ferirei a terra com água, com dilúvio. Então, nunca mais eu vou destruir a terra com águas. Não mandarei mais dilúvio. Até chegar o grande dia. Então, ali, Deus fez essa aliança com Noé. E Noé representava a nós, esse povo que estava por vir. Então, ali, Noé fez, né, o sacrifício, Deus fez a aliança com Noé. Então, queridos, o que acontece? O que eu quero passar para vocês através da história de Noé? Pensa bem comigo. Aquele povo, aquela geração de Noé, era uma geração perversa, ruim, que não queria saber de nada que agradasse a Deus. Só queriam saber de festa, de bebedeira, de idolatria, de feitiçaria, de bagunça, de curtir aquele mundo, de sair com homem, com mulher. Tudo que não agradava a Deus, aquele povo estava envolvido. Eles não queriam saber de Deus, eles zombavam de quem falava de Deus e eles simplesmente só queriam aproveitar. Esqueceram de Deus. Eram muito desobedientes. Por isso, por causa da sua desobediência, eles morreram. Então, aquela geração de Noé foi uma geração perdida, perversa, má. Aí, vindo para cá, para os dias de hoje, para os nossos dias, queridos, pensa comigo, como que está a nossa geração? Como que está a nossa geração de hoje? Amados, a nossa geração é uma geração pior que a geração de Noé. A nossa geração é uma geração perversa, má, uma geração hipócrita, uma geração doente. Uma geração que não quer saber de buscar a Deus, não quer saber de orar, de estudar as escrituras. Uma geração que zomba dos pregadores. Tem milhares de irmãos pregando por este mundo, pelo Brasil. Cada canto desse Brasil tem uma pessoa que evangeliza, que leva a mensagem de Deus, que prega a verdadeira palavra, a palavra de salvação, de arrependimento, da volta de Cristo. E as pessoas estão o quê? Simplesmente ignorando essas mensagens, ignorando o que aquela pessoa está pregando. As pessoas estão zombando da palavra de Deus, fazendo piadinhas com Cristo. Então essa geração de hoje é uma geração maligna, uma geração que não tem um pingo de amor, uma geração que não está nem aí com o próximo, só quer saber de si, que só pensa em dinheiro, que só quer saber de beber, de farra. Tem pessoas, queridos, que trabalham o mês inteiro para gastar só com bebedeira, só com farra, com droga, com prostituição e várias outras coisas. As pessoas, elas estão tão envolvidas com este mundo, com essas coisas do mundo, que estão esquecendo de Deus. Sim, estão. Elas estão nas redes sociais, curtindo, aproveitando com zoação, piadinhas, né, coisas inúteis, desnecessárias. Olha, se você posta por exemplo, um vídeo, uma mensagem engraçada, ou falando de alguém, ou uma mensagem, né, engraçada ali, uma piada, todo mundo curte, todo mundo comenta, todo mundo compartilha, marca as pessoas. Mas se você posta uma mensagem edificante, se você está levando uma mensagem de Deus, ninguém curte, ninguém comenta, ninguém fala nada, todo mundo ignora.
Todo mundo ignora. Se você fala assim, hoje vamos pro churrasco, vamos pro barzinho, vamos pra isso, vamos pra aquilo, vamos. Então, todo mundo dispostos. Mas se você falar assim, hoje vai ter um evangelismo, vamos? Ninguém tá disposto. Hoje tem uma reunião na casa do irmão lá, vamos? Não, ninguém tá disposto. Hoje nós estamos ali, nós vamos fazer uma oração. Você quer uma oração? Vamos lá orar uns pelos outros? Ninguém quer. Ninguém quer saber de Deus. Ninguém quer saber de ouvir a mensagem. E o problema é que as pessoas estão tão cegas que elas não estão conseguindo ver o que está acontecendo no mundo, o que está por vir. Elas não estudam as escrituras para poder entender o que está por vir, o que está acontecendo, o que vai acontecer. As pessoas estão envolvidas demais com o mundo. Então a nossa geração é uma geração muito pior que a geração de Noé. E se Deus destruiu aquela geração porque foram desobedientes, imagina o que ele não vai fazer aqui? Pois é, meus amados, pois é. Não é brincadeira, não. Não é zoeira, não. Não é perca de tempo, não. É muito sério. É muito sério. A cegueira das pessoas está muito grande. Muito grande. As pessoas estão tão envolvidas com essas coisas que não conseguem enxergar o que está acontecendo no mundo hoje. Os sinais da volta de Cristo está aí nos mostrando. Os sinais os sinais do anticristo, que ele vai se levantar logo em breve, o falso profeta, eles vão se levantar e os sinais também estão nos mostrando para isso. Queridos, a seara é muito grande, mas está faltando muitos trabalhadores, porque as pessoas não estão dispostas. Elas não estão dispostas a servir a Deus, a mudar de vida, a andar conforme a vontade de Deus, a ter uma vida correta, a buscar a Deus, a orar, a estar junto com os irmãos. Não estão dispostos a levar a mensagem de Deus, a pregar o evangelho. Deus nos colocou em nossas mãos uma grande missão, uma missão de pregar o evangelho, de levar a mensagem dele. Tem milhares de pessoas famintas e sedentas pela palavra. Só que está faltando pessoas para ir lá, para pregar, para levantar aquele irmão caído, para orar por ele. Por quê? Porque as pessoas não querem. Por medo, por vergonha, porque não creem em Deus, não acreditam em nada. Queridos, Deus, ele é tão maravilhoso, o Criador é tão maravilhoso que ele nos escolheu, ele nos ama, nós somos filhos dele. E ele enviou o seu único filho para morrer por nós, era para você estar lá pendurado naquele madeiro. Tudo o que Cristo passou era para você estar passando, mas não, Deus, ele é tão maravilhoso que ele enviou o seu único filho para morrer por nós. E hoje, através de Yahshua HaMashiach, através de Cristo, nós somos livres, somos libertos do pecado. Mas as pessoas não querem mudança. Elas querem cada vez mais as coisas deste mundo, os prazeres deste mundo, as coisas carnais deste mundo. As pessoas querem. Mas ninguém está disposto a mudar. Ninguém está disposto a pagar um alto preço pelo evangelho. Então, querido, se você está distante de Deus, se você está andando por uns caminhos errados, se você não está tendo tempo para Deus, é tempo, é hora, é agora de você mudar, de você correr para os braços de Deus, se entregar para o seu Pai. Porque é chegado o tempo, o fim está próximo, Cristo está voltando e as pessoas estão completamente adormecidas, queridos. Aí, meus amados, se você pegar a sua Bíblia e abrir em Mateus, no capítulo 24, do versículo 37 ao 39, diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que aquele povo fazia?
comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Queridos, aqui na palavra do Criador está dizendo que nesse tempo que nós estamos vivendo será como no tempo de Noé. O povo vai estar tão envolvido com essas coisas aqui mundanas, com as coisas deste mundo, que elas vão esquecer de Deus. O amor delas vão se esfriar, ninguém quer saber de Deus, ninguém quer saber de estudar as escrituras, ninguém quer saber de servir ao Criador. Então, aqui está dizendo que nos nossos dias de hoje, vai ser como no tempo de Noé. As pessoas vão estar tão envolvidas com essas coisas, que quando Cristo vier pelas nuvens buscar os seus escolhidos, vai ser tarde demais. Quando Cristo vier pelas nuvens, vai ser como se fossem as portas da arca se abrindo. E quando essa porta fechar, vai ser tarde demais. Porque quando ele vier, aí já vai ser tarde. Não vai ter tempo para você se arrepender, para você largar essas coisas, para você mudar. Não vai ter tempo, meus queridos, porque o tempo é agora. Ah, não é depois, daqui a pouco, no dia que eu estiver pronto. Não, não existe isso. A hora é agora para você se arrepender, para você começar a ter uma vida correta e para você começar a buscar as coisas de Deus e a servir a Ele também. Então, nós não podemos perder mais tempo, nós estamos bem próximo do fim. Os sinais estão nos mostrando várias doenças, pandemia, vai vir mais pandemia, desastres, tantas coisas, pessoas matando pessoas por coisas inúteis, porque o amor das pessoas se esfriou. Está cada dia mais se esfriando. Então, queridos, se você está distante de Deus, se você não está tendo uma vida correta, volte-se para Ele. Se entrega para Deus. Porque Ele vai transformar a sua vida, Ele vai te colocar de pé e fala para Ele: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, porque Ele vai entrar na sua vida e Ele vai restaurar a sua vida e Ele ainda vai usar você para fazer a obra dEle. Então, não vamos ser mais um daquele povo lá de Noé, vamos fazer diferença nessa geração, vamos ser luz nessa geração. Vamos pregar o evangelho. Ai, irmã diz, mas como que eu vou servir a Deus? Como que eu vou falar do amor de Deus? Queridos, você não tem que falar bonito, você só tem que falar o que está na Bíblia. Você só tem que pregar a mensagem de Deus verdadeiramente. Você só tem que amar o seu próximo, ajudar o seu próximo no que for preciso, levantar aquele irmão que está caído. Pregar a mensagem de Deus para as pessoas, porque hoje milhares de pessoas não conhecem a palavra ainda, não sabem nem nada da Bíblia. Então você precisa se levantar, pegar a sua Bíblia e marchar, meu querido. Então, amados, essa mensagem é para a gente poder refletir na história de Noé para os dias de hoje. Como que estão os dias de hoje? Como está a minha vida? Será que eu estou vivendo como aquele povo? Então, começa a refletir na sua vida, nas suas atitudes, no seu comportamento, no que você está fazendo, tá bom? Então, pega essa mensagem, coloca no seu coração e pratique. Coloque em prática. Então, se arrependa, né? É tempo de se arrepender dos nossos pecados, é tempo da gente começar a ter uma mudança. Busque a Deus, clame por Ele, que Ele vai transformar a sua vida. Tá bom, meus queridos? Então essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, para a gente poder refletir e começar a buscar o Criador, andar corretamente e fazer a vontade dEle, tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa mensagem, compartilha com as pessoas. Nós ficamos, muito nas redes sociais, compartilha nas redes sociais, marca aí o pessoal, né? Isso você já vai estar evangelizando,
Porque você está levando uma mensagem para as pessoas, você está levando coisa boa para as pessoas. Então evangelize também. Fale do amor de Deus na sua casa, na rua, na praça, na padaria, no mercado, enfim, para todos. Por onde você for, fale do amor de Deus, fale da volta de Cristo. Deus vai te capacitar, Ele vai te dar sabedoria e vai te ajudar nesses momentos aí, tá bom? Só precisa estar disposto, tá? Se você estiver disposto, disposta, Deus vai te usar de uma maneira grandiosa, tá bom? Ah, mas eu tô passando por grandes tribulações, eu tô tão, nossa, enfrentando dificuldades. Queridos, todas essas dificuldades, todos esses problemas, não é nada diante de Deus. Somente a graça dele que é bom para nós, pela graça dele. Lutas, dificuldades nós vamos enfrentar todos os dias. Nós vamos passar pelo deserto, pelas tempestades todos os dias. Mas pela graça de Deus, nós estamos aqui. E nós precisamos, com amor, com alegria, com decência, levar a mensagem dele, amar a Deus, a nossa família, nossos irmãos e fazer a vontade do Pai. Então, amados, que o Criador te abençoe de uma maneira grandiosa, abençoe sua família, sua casa, tá bom? E que você possa compartilhar essa mensagem com as pessoas. E é isso, queridos. Um grande abraço para você, um grande beijo da irmã Giza para você. Amo vocês, tá bom, meus irmãos, minhas irmãs? E é isso, amados. Até mais.